Semana passada, o assunto da live era, tá? Que eu tinha planejado e não consegui fazer por causa do Instagram, do Face, era julgamento, né? Quem que é mãe, né? Que nunca se sentiu julgada durante, principalmente a introdução dos alimentos, né? Que é um assunto que eu mais retomo. Acho que a mãe, ela se sente julgada desde a amamentação, né? Tem toda uma cobrança. Ai, se tu conseguiu amamentar exclusivo, né? Se tu não conseguiu, ai, se tu precisa entrar com uma fórmula, nossa, é um julgamento, né? E às vezes precisa e tudo bem, né? E as pessoas têm mania de julgar as mães. E eu realmente vou dizer para vocês que durante toda a semana passada e a outra, pela primeira vez, eu acho, sabe? Eu me senti julgada. Não como profissional, eu me senti julgada como mãe. E por isso que eu quis abordar esse tema com vocês. Tava rolando um vídeo chamando para um evento que era a Semana da Alimentação Complementar. E eu resolvi, como uma forma, né, didática, assim, para mostrar a vida real mesmo, eu resolvi fazer um dos anúncios, um dos convites, tinha o meu filho, né? No primeiro dia que ele recebeu uma papinha, foi realmente a primeira papinha dele, foi o primeiro dia. E um monte de gente não, algumas pessoas, né, começaram a me perguntar: ah, Juliana, mas esse bebê não tem 6 meses. Começaram a afirmar: esse bebê não tem 6 meses, esse bebê não está pronto para receber papinha, ele não tem os sinais de prontidão, né? E eu disse: meu Deus do céu, como assim? É o meu filho. Não era um vídeo publicitário, né? Não é um vídeo. A gente tem muita. Tu procura muita coisa sobre a introdução dos alimentos e muita coisa tem vídeo publicitário. O que é um vídeo publicitário? É um vídeo que foi planejado para ser feito daquele jeito, né? E muitos desses vídeos não mostram um bebê de 6 meses ou mostram um bebê de quase 7. Né? Tem uma diferença muito grande, vocês devem saber pelo bebê de vocês, e um bebê que completou, hoje fez aniversário de 6 meses, e até ele chegar aos 7 meses tem uma evolução muito grande, né? E realmente aquele vídeo mostra o meu bebê no dia que ele completou 6 meses, foi um marco super importante na minha vida, na vida dele, era um dia muito esperado e por isso que a gente fez um vídeo, não foi um vídeo que foi pensado para posteriormente utilizar para alguma coisa, foi um vídeo pessoal, né? E aí, então, sim, ele tinha 6 meses e muita gente me julgou porque ele estava no meu colo. Ai, mas a introdução dos alimentos, tu tem que ter um cadeirote, tu tem que ter um pratinho, tu tem que ter uma colher, tu tem que ter aquela colher torta. Por que tem que ter tudo isso? Não tem que ter tudo isso. Não é o pratinho, não é a colher torta, não é o cadeirote que vão decidir o sucesso da alimentação complementar. O que vai decidir o sucesso da alimentação complementar é a segurança que tu vai passar para o teu bebê. Aí vocês imaginem, o meu filho mamou 6 meses exclusivo no peito, e eu não sou nem uma heroína por isso, tá? Podia ter acontecido dele ter que tomar fórmula e tudo bem, mas enfim, a gente conseguiu e eu fiquei 6 meses amamentando ele exclusivamente. E ele nunca tinha recebido nada diferente. E naquele exato dia, foi o primeiro dia que ele recebeu qualquer coisa diferente na vida dele. Então era uma papinha de mamão, amassadinho, e aquilo já era muito novo para ele. O sabor era novo, a consistência era nova, a temperatura era nova, e de repente, então, eu tinha que colocar ele num cadeirote para comer. Se tu colocou, tudo bem, mas eu não me senti segura para isso. Naquele momento eu estava sendo mãe, eu não estava sendo nutri, né? E ele ficou muito mais seguro no meu colo. Ele aceitou muito melhor no meu colo, né? E foi tudo bem. E eu não publiquei, mas se eu publicar papinhas depois de 15 dias, ele já é outro bebê, ele já tá mais sentadinho, né? Lembrem que um dos sinais de prontidão que a gente fala ao 6º mês é ficar sentado sem apoio ou quase sem apoio. E o meu filho não ficava sentado plenamente sem apoio naquele dia, né? Ele ficava, sabe? Fica sentadinho um pouquinho e daqui a pouco dá uma quebradinha, né? Era assim que ele ficava. Mas alguns dias depois ele já ficava sentado sozinho e daí as papinhas já foram outras, aí já foi pro cadeirote, aí já foi tudo certo. Mas o que eu quero chamar a atenção disso? É que foi a primeira vez, o meu filho hoje é grande, né? Já tem 4 anos, foi a primeira vez que eu me senti julgada por isso. Então, poxa, se eu tô atendendo mães, eu tô ajudando as mães, eu tô... Em nenhum momento eu procuro, do meu atendimento, dos meus vídeos, eu julgo.
as mães, né? Mas pra que isso, né? Tipo, não é porque foi comigo, mas eu senti dor por vocês que estão passando por essa fase agora. Também, né? Que já tem uma pressão, que talvez estão voltando a trabalhar, que já tem um monte de coisa na cabeça, que talvez não tá saindo conforme planejado, e ainda tem um monte de gente para vir apontar o dedo e dizer assim, não, tu tá errada, não, esse cadeirote não é o top master das galáxias, não, né? Não pode ser essa colher, tem que ser outra colher. Gente, dane-se. Não é o cadeirote, não é a colher, não é o pratinho que vai definir. O que vai definir é uma mãe segura. Vocês estão seguras? Ok, tá tudo certo. Então, a melhor forma de mostrar segurança pro seu bebê é deixar ele no teu colo. E depois, quando estiver seguro, vai pro cadeirote, né? Tem um monte de cobrança. Ai, mas ele tem que começar comendo comidinha com a mão. Ok, se tu optou pelo BLW, tudo bem ele comer a comidinha com a mão, mas a gente tem que lembrar que tem bebês e bebês de 6 meses. Quem é o teu bebê de 6 meses? O meu bebê, quando tinha 6 meses, não ficava sentado sozinho. Ele ficava sentado sozinho com algum apoio. E 15 dias depois ele já estava sentado sozinho, sem apoio, né? Se o teu bebê com 6 meses, né, no dia que ele completou 6 meses, já fica sentado sozinho sem apoio, já consegue se sustentar sozinho, já consegue pegar os alimentos com as mãos e levar à boca, ótimo! Mas se isso não aconteceu ainda, também não se cobre. E também não cobre as mães, porque, sabe, eu já atendi centenas de mães. E se eu contar a história de cada uma, são 100 histórias diferentes. Então, nós como mães também, eu acho que essa parte do julgamento é desnecessária, né? Eu acho que essa é a palavra, desnecessária, e só vem a diminuir isso, né? Diminuir a importância desse momento tão especial. Eu acho que a gente tem que curtir um pouco mais esse momento, né? Então, isso que eu queria falar com você semana passada, que acabou não acontecendo, que era sobre julgamento. Eu acredito que várias já passaram por isso. A Verônica tá me mandando aqui que aconteceu exatamente a mesma coisa com ela. Então, enfim, né? Eu acho que esse era o meu recado para vocês sobre isso. E agora vamos começar, então, a parte de perguntas e respostas. Eu selecionei várias perguntas que estão lá na minha página, tá? Hoje eu fiz diferente. Na outra semana eu não anotei o nome das mães, elas ficaram chateadas comigo. Ai, por que tu não falou meu nome, né? Então, hoje eu anotei o nome das mães, tudo certo, né? Para quem me perguntou. Talvez a tua pergunta foi um pouco parecida, né? E talvez o teu nome não tá aqui, mas eu selecionei algumas, tá? Vamos lá então, vou responder a pergunta da Ayane Moraes. O meu bebê tem 7 meses e meio. Posso dar suco de fruta cítrica para ele? Então aqui a gente tem 2 pontos, né? Primeiro é a fruta cítrica. Vocês acham que pode dar ou não? Pode, né? Não tem problema nenhum. A partir dos 6 meses, todas as frutas estão liberadas, inclusive as cítricas. Pode dar todas, eles adoram frutas cítricas, tá? Você pode se surpreender com o seu bebê. Tem uma questão cultural muito da laranjinha do céu, né? Laranjinha doce. Eles adoram laranja de suco, adoram laranjinha azeda. Kiwi é uma fruta que eles adoram comer, que eles estão super bem. O próprio moranguinho, que é azedinho, né? Muitos gostam. O que aconteceu? O que aconteceu? O que acontece, né, com algumas frutas? Por exemplo, com o moranguinho. Ele tem muito agrotóxico, né? Porque ele é uma fruta muito sensível. Então, se tu conseguir ter um pezinho de moranguinho, tu conseguir um moranguinho orgânico, né? Sempre é melhor, tá? Isso com todas as frutas. Sempre que a gente conseguir uma fruta orgânica, ela vai ser sempre a melhor opção. Mas não tem problema nenhum em ser frutas cítricas, tá? Daqui a pouco vai começar a época da bergamota também, então pode dar bergamota, pode dar laranja, pode dar abacaxi, tá? O que pode acontecer com o abacaxi? Aqui no sul, pelo menos, né, o abacaxi em alguns lugares ele é um pouco azedinho, né? Ele não é tão doce assim. Então, tenta pegar um não mega azedo assim também, porque nem a gente gosta, né, como adulto de comer. E pode oferecer, sim. Às vezes pode ficar umas bolinhas assim ao redor do lábio, que acontece até com os adultos às vezes, né? Uma sensibilidade, mas não é alergia, não é nada disso e logo vai passar, tá? Então, não tenham medo das frutas cítricas, pode dar. E a outra parte da pergunta da Yane, que ela queria dar as frutas cítricas na forma de suco, né? E não precisa dar na forma de suco, né? Ai meu Deus, Juliana, eu já dei suco pro meu bebê, então, nossa, eu tô mega errada. Ok, já deu tudo bem, né? Mas não é necessário.
Quando eu falo que não é necessário, é que é uma coisa que vai mais atrapalhar do que ajudar. Entende? Então, antes de 1 ano, antes de 2 anos, muitas vezes não precisa. Por quê? Vocês já viram uma criança tomar suco? O que uma criança faz quando tu dá uma madeira de suco para ela? Ela faz que nem adulto, que toma um golinho e deu? Não, né? Ela toma tudo. Se tu der 200 ml de suco para a criança, ela vai tomar tudo, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. O suco, ele vai encher a barriga dessa criança, ele tem calorias, ele tem energia, então ele vai atrapalhar o apetite dessa criança para outras refeições. Então, esse é um dos motivos de não ter necessidade de dar suco, né? O outro motivo é que geralmente quando a gente vai fazer suco, a gente tem que espremer, bater no liquidificador, né? Usar centrífuga e vai coar esse suco. Porque geralmente vai colocar numa madeira ou vai colocar num copo que tem um furo muito pequenininho. E aí vai ficar só esse concentrado desse suco. E ele é rico em açúcar. Por mais que seja o açúcar da fruta, ele é rico em açúcar. Não tem necessidade de dar esse excesso, né, de açúcar para a criança. Então vai interferir no apetite dela. E ela não vai receber as fibras da fruta. Então eu sou muito mais a favor, sempre recomendo dar a fruta em si. Tá? Não precisa ter medo de dar nenhuma fruta. Até maracujá dá para dar para as crianças, tá tudo certo, né? Não tem problema de dar a fruta. Eu não gosto de recomendar o suco, porque vai interferir um monte de coisa, vai atrapalhar apetite, vai atrapalhar um monte de coisa, então ele mais atrapalha do que ajuda, tá? Tem uma menina perguntando sobre qual tipo de banana, né, que pode começar. Qualquer uma, não tem problema, tá? A banana, às vezes ela tem umas recomendações antigas que tem que tirar a sementinha da banana, né? Não tem necessidade nenhuma de tirar a sementinha da banana, nem é para tirar. Da banana inteira. Quer amassar a massa, se o teu bebê já é maiorzinho, quer dar na mão dele, dá. Se tu não se sente segura para dar na mão dele, segura na tua mão e deixa ele ir fazendo, né, essas mordidinhas e tu vai controlando quanto ele coloca na boca, mas pode oferecer qualquer uma, bem tranquilo, tá? Tu posso oferecer uva sem semente para o bebê de 11 meses? Pode oferecer uva com semente também, tá? Acho que tu deve estar falando daquela, a Ana, né, que me pediu isso, deve estar falando daquela uva de mesa, né, que a gente chama, que é uma uva que a gente não consegue espremer, né, para engolir ela com a sementinha, que tem que cortar, né? E sim, nesse caso aí tu aproveita e tira a semente, né, e tu tem que ter esse cuidado de cortar pelo menos em 6 pedacinhos, né, cada grão, para não ter risco de engasgo, não ter risco dessa criança engolir, né, inteira essa uva, mas pode dar, tá, bem tranquilo. E se for aquela uva comum que a gente tem, né, que tu espreme na boca e ele engole inteiro também, vai com a semente tudo e tá tudo certo, tá? Vamos lá, vamos voltar para nossas perguntas aqui. Geisa Lima, qual é a quantidade de frutas para um bebê de 9 meses, tá? Não tem uma quantidade específica, depende do bebê, né? Tem bebês e bebês de 9 meses, né? Tem bebês que ainda estão numa fase um pouco de adaptação, que vão comer um pouquinho. O importante é assim, ó, não se preocupe tanto com a quantidade, se preocupe com a frequência, né? Oferecer diariamente 2 frutas por dia, uma de manhã e uma de tarde. A quantidade de frutas para um bebê de 9 meses, tá? Quantidade, vamos pensar assim, 2 frutas por dia, uma de manhã e uma de tarde, tá? Daí isso já resolve. Quanto essa criança vai comer da fruta? Não sei, depende do bebê, tá? Tem bebê que come meia manga, tem bebê que come 1/4 de manga, tem bebê que come 1/4 de abacate, tem bebê que come muito pouquinho, come 2 colheradinhas de abacate. Então não se preocupe com a quantidade nesse momento, mesmo ele tendo 9 meses. Se preocupe em oferecer todos os dias, tá? Tem outras refeições por dia que talvez ele aceite melhor, né? Tem outras pessoas outras refeições que vão fazer ele aceitar melhor. E o importante é oferecer sempre. E uma coisa que aumenta muito a quantidade que essa criança vai comer é comer junto com ela. Então é bem legal se tu tá em casa ou quem tá ficando com essa criança durante o dia, né? Que sente junto com ela para fazer esse lanche da fruta, né? Eu vou dar um lanche às 3 da tarde, né? Vai ser frutinha. Mesmo que o bebê tenha 8, 9 meses. Eu vou cortar uma banana para ele, come uma banana também junto.
Mostra para ele, mostra esse exemplo, deixa ele ver como é que se porta na mesa, como é que se faz, né? E isso eu tô falando independente se tu quer dar a frutinha inteira em pedaços para ele comer com a mão, ou se tu tá amassando, não é um problema, não é o como oferecer e nem a quantidade. Eu quero que vocês ofereçam. E uma coisa que aumenta muito esse interesse do bebê, tá? É comer junto com ele, não somente oferecer para ele comer. Isso melhora bastante, tá? A Karina Correia me pediu: minha bebê vai fazer 10 meses semana que vem. Tenho receio de dar alimentos para ela comer sozinha. Você poderia sugerir tipos de corte para frutas? Oba, isso é legal, né? Então, que nem eu falei para vocês, eu não... quando o bebê já está preparado para receber a comidinha, pegar com a mão, ele mostra esse interesse, ele pega a comida com a mão e coloca na boca, não é um problema ele pegar a comida com a mão, né? Não é um problema ele pegar a colher e tentar fazer um movimento, né? Então tem algumas frutas que é bem fácil de oferecer, por exemplo, a banana, né? Como eu já falei, tu pode amassar, tu pode oferecer num pedaço grande, tá? O bebê, ele não consegue fazer aquele movimento de pinça, sabe? Ele não consegue pegar a fruta assim, então não adianta colocar um pedacinho pequenininho porque ele não vai conseguir fazer esse movimento, só quando ele for um pouquinho maior, tá? Então ele faz esse movimento com esses dedos, né? Então sempre que tu for oferecer uma fruta em pedaços, tu tem que oferecer um pedaço grande para que ele pegue fazendo esse movimento. Então geralmente a gente diz, pega um pedaço de fruta que sobre nos dois lados, e aí ele vai conseguir fazer esse movimento para comer, tá? Sempre com supervisão, acho que isso é importante para vocês ficarem seguras também, tá? Melancia, por exemplo, tu pode cortar num triângulozinho, né? Deixa eu fazer tem esses desenhos de melancia, né? Tipo, tu vai cortar um triângulo assim de melancia, ó, vou tentar mostrar aqui, você parece, né? E tu vai oferecer pro bebê, vai tirar toda a sementinha, vai oferecer. A laranja, tu vai cortar num gominho como se fosse uma bergamota, sabe? Tira aquela partezinha branca, verifica se não tem semente, dá para ele oferecer. A manga, tu pode cortar uma fatia da manga com a casca, né? Que fique com a casca, faz um monte de quadradinhos, né? Como se fosse zigue-zague, tu vai abrir ela e ela vai ficar cheia de quadradinhos, então é fácil do bebê pegar isso com as duas mãos e comer, se lambuzar. Então tem N cortes diferentes que a gente pode fazer. O mamão é uma fruta que não precisa ter, que pode ter um corte grande, né? Tu pode pegar, por exemplo, aquele mamão formosa, cortar ele numa rodela e cortar essa rodela no meio, e aí o bebê consegue fazer esse movimento de levar para a boca. Então é bem legal, tá? Mas isso se você se sente segura, tá? Para oferecer em pedaços. Se não se sente segura, ok, tudo certo, amassa e tá tudo bem, tá? Então isso que o bebê ele consegue ter participação na alimentação também com a colher, não tem problema quanto a isso, tá? Desde que tu não force o bebê comer, que a gente já falou muitas vezes sobre isso também. Vamos lá. Juliana, a Karina também fez uma outra pergunta, a Karina Correia. Posso usar gengibre na papa da minha bebê? Ela tem 10 meses. Pode, tá? Eu não sei usar muito gengibre na alimentação, assim, não é um tempero que eu particularmente use muito, tá? Mas se é um costume da casa, se quiser ralar um pouquinho, se você tem costume de fazer preparações com isso, não é para fazer infusão, né? Não tem necessidade de ficar fazendo chá dessas coisas, mas se é um tempero que tu vai ralar em cima de uma carne, em cima de uma preparação, tranquilo, tudo que é tempero natural pode ser utilizado, alho, cebola, pimentão, louro, sálvia, manjericão, tudo isso pode usar e abusar. O que não pode é tempero artificial, esse não pode de maneira nenhuma, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Vamos falar do caldinho do feijão que a Angélica pediu, né? Beleza, do caldinho de feijão. Gente, o caldinho de feijão, não sei se com essa idade é o caldinho de feijão que tá causando dor de barriga, né? O bebê já tem 1 ano. Na verdade, acima de 6 meses já não precisa necessariamente oferecer o caldinho, né? O importante é oferecer o grão do feijão inteiro, tá? Deixa ele de molho, tira aquela primeira água. O feijão ele é um alimento que ele gera, né, um pouco de enxofre, então em algumas pessoas ele pode causar desconforto, mas na grande maioria das pessoas adultas o feijão causa desconforto por causa dos temperos que a gente coloca dentro, né? Muita gente fica com desconforto depois de uma feijoada, né? De comer um feijão que tem calabresa, que tem bacon, que tem um monte de tempero artificial, e aí realmente a gente fica ruim.
Mas a maioria dos meus bebês, tá? Eu indico o feijão desde o 6º mês, o grão, não só o caldinho, tá? O caldinho vai ter 10, 15% dos nutrientes que tem o grão, é só um descargo de consciência dar o caldinho, tá? E olha, eu raramente tenho problemas com os bebês que eu ofereço, tá? Esse feijão. Cuidado para não oferecer só o feijão, né? O que faz diferença é oferecer a alimentação por completo. Se tu oferecer o feijão, o arroz, um legume, uma carninha ali junto, né? Os 4 grupos alimentares completos, tu não vai oferecer uma quantidade tão significativa, tão grande de feijão assim, para realmente dar um desconforto, né? Só que tu vai fazer uma sopa de feijão, por exemplo, acaba tendo uma quantidade maior desse grão. Fica de olho, vê se realmente é o feijão, se não tem nada diferente que identifique, se essa dorzinha de barriga é só quando ele come o feijão mesmo, ou se é uma coisa que costuma acontecer com outros alimentos, tá? Vamos cuidar para não colocar o vilão no lugar errado, né? Não tô dizendo que tu tá errada, tá, Angélica? Eu acho que tu tem que ter esse cuidado mesmo, mas tenta identificar se realmente é o caldinho do feijão, tá? Se tu me dissesse que era o feijão inteiro, eu podia até desconfiar, mas o caldinho do feijão, nossa, tranquilo, de boa, muito difícil de dar algum problema pro bebê, tá? Ainda mais que o teu é maiorzinho. Vamos lá para a próxima pergunta? Vamos lá. Rose Cavalheiro. Meu filho está com 10 meses. O que eu faço para introduzir os alimentos? Ele não come quase nada. De frutas ele só come uva. Já tentei várias frutas. Ele comia mamão, comia kiwi. Hoje não quer comer quase nada de frutas. O que fazer para ele comer? Inclusive comida normal, como arroz, feijão, massa. Então, a gente está falando de um bebê de 10 meses, tá? Vamos pensar o que pode ter acontecido. Olha só, era um bebê que comia bem as frutas e começou a não comer. Esse bebê, ele comia alimentos, ele comia bem as frutas e começou a não comer. Ele tem 10 meses. Acontece muito de quando a gente começa a introdução dos alimentos, começa muito bem, obrigada, e a gente fica só na fruta. E acontece muito de quando o bebê tem 9, 10, 11 meses, começa a pressão familiar, né? A pressão até da mídia, a pressão, né? Imagina, não pode ficar só na fruta. Como é que vai ficar só na fruta, né? Tem outros lanches que a gente pode fazer para a criança a partir dos 9 meses, da fase 2 que eu chamo. Mas as bases também é frutas, tá? Eles são um pouquinho mais energéticos, mas dá para fazer. E muitas vezes as mães começam a cair no oferecer biscoito, oferecer mingau, com farinha láctea, com mucilon, né, com outras coisas que tem açúcar, e começa a oferecer um bolo, né, um bolo de caixinha, um bolo com açúcar, começa a oferecer um suco, uma gelatina, alguma coisa diferente aí. E essa exposição ao açúcar antes do tempo acaba prejudicando muito a aceitação de frutas. Tá? Então a primeira coisa que eu desconfio quando me falam, meu bebê comia bem as frutas e passou a não comer, eu desconfio em primeiro momento que tem algum outro açúcar ali no meio. Ele provou algo mais doce do que o doce da fruta, tá? Então primeiro pensa aí, tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa que ele está provando que é mais doce que a fruta? Que se ele chora para comer a fruta, é oferecido esse outro lanche que tem adição de açúcar? Isso pode prejudicar muito, tá? Em primeiro momento, a aceitação das frutas, e em segundo lugar, vai prejudicar a aceitação dos legumes, porque são grupos muito parecidos, né? Em termos de sabor, né? Então, cuidado, é a primeira coisa que eu desconfiaria, tá? O que fazer para ele comer melhor, inclusive comida normal? Bom, quando me dizem que o bebê não está comendo, a primeira coisa que eu também peço para a mãe fazer é dar uma olhada na rotina, dá uma olhada quantas vezes esse bebê está comendo por dia, né? Porque eu não posso dizer faz isso, né? Em cima, Rosi, eu não posso te responder do teu porque, né? Eu tenho poucas informações. Então vamos discutindo aqui, né? Como é que tá a rotina desse bebê? Quantas vezes ele mama no peito? Quantas vezes ele mama a mamadeira? Quantos ml tem essa mamadeira? Tem alguma farinha adicionada nessa mamadeira? Tem algum mucilon, um Nescau, uma farinha láctea, né? Quanto tempo antes da refeição esse bebê mama ou esse bebê vai comer uma outra coisa? Então tudo isso influencia no momento da refeição, no momento do apetite. Então a primeira coisa que tem que saber é se o bebê está com fome na hora de comer, tá?
O bebê que não tá com fome na hora de comer, ele não come. Ponto final, tá? Pensem na gente. A gente a gente jantou em casa, tá? Eu comi bem em casa e tal, eu vou na casa de alguém e essa pessoa a gente tá jantando, tu não quer sentar para comer também? A gente não tá com fome. A gente vai fazer o quê se te oferecem alguma coisa? Tu vai olhar ali e vai dizer, será que eu gosto? Se é uma coisa que tu gosta muito, daqui a pouco é uma sobremesa, alguma coisa que tu gosta muito, mesmo estando sem fome, tu vai comer, né? Mas se é uma janta, né, enfim, que tu já comeu, que tá tudo certo, que seria uma janta bem legal para te matar a fome, se tu não tá com fome, tu não vai comer. E a mesma coisa que acontece com o bebê. Se ele não está com fome, aquela comida, ela não vai despertar o interesse dele. Não adianta fazer o pratinho com carinha de palhacinho ou o pratinho com forma de animaizinhos, de alguma coisa, porque ele não está interessado naquilo. Ele pode até brincar um pouquinho com aquilo, mas ele não está interessado em comer porque ele não está com fome. Então essa é a primeira regra. Mas o bebê tem que passar fome então, Juliana, para comer? Não, ele não tem que passar fome. Eu já expliquei num vídeo que passar fome é diferente de sentir fome, tá? Deixar o bebê sentir fome é super saudável. Por quê? Porque ele vai chegar no momento da refeição com interesse na comida. Deixar o bebê passar fome é totalmente contraindicado, tá? Porque isso não é saudável e não vai trazer benefício nenhum. Tu já passou fome? Tu já ficou 6 horas sem comer? Eu fico muito braba. O meu marido sabe, quando eu chego braba em casa, ele diz, amor, tu não quer fazer um lanchinho? E eu fico muito braba quando eu tô com fome. Quando eu estou passando fome, né? Então é diferente, pensem nisso. O bebê de vocês, ele pode ficar muito mais irritado se ele passar fome, né? Se passar muito do horário dele comer. Então cuidado, tem uma diferença bem grande entre sentir fome e passar fome. Sentir fome é bom, passar fome não é bom, tá? Então eu iria por aí, tá? Ia vendo como é que, para fazer ele comer melhor, né? Ver os horários das refeições, ver como é que tá a rotina, ver se não tem açúcar ali no meio. E principalmente, essa criança ela tá comendo sozinha ou ela tá comendo em família, né? Pensem comigo, se tu coloca um bebê sozinho, né? Tu e ele, tu tá sentada de frente para ele num cadeirote, não tem mais ninguém à mesa, ele nem está perto da mesa, tá? Tá só tu e ele. E tu tá oferecendo a comida para ele, tu está oferecendo, tu não está comendo junto com ele, que visão ele tem? A visão dele é a sua, pensa comigo, eu estou oferecendo, olha pra mim, eu estou oferecendo aqui, vamos fingir que isso aqui é uma colher. Tu tem essa visão, o bebê tem essa visão que eu estou fazendo. Ele vê uma colher indo em direção a ele. Ponto. Quando esse bebê está sentado à mesa, mesmo estando no cadeirote, mesmo ele estando recebendo uma papinha, né? Uma papinha que eu digo, os alimentos separadinhos no prato, mas amassadinhos, né? Mesmo que tu vá oferecer para ele com a colher, ele tem outra visão. Ele está vendo uma mesa cheia de alimentos com pratos de outras pessoas que estão coloridos, que tem que o ideal é que tenha a mesma coisa que no prato dele, só que no pratinho dele vai estar um pouquinho mais amassadinho. Então, esse comer junto e não somente dar de comer faz uma diferença enorme também na aceitação. Então, se o teu bebê não está comendo, pensa nesses pontos, tá? Que vai fazer toda a diferença. Vamos lá. Brenda Soares me perguntou: qual alimento que é indispensável para o bebê? Boa pergunta, né? Não tem um alimento, vamos pensar. Se tu for pensar num bebê menor de 6 meses, eu diria que um alimento indispensável para o bebê é o leite materno, né? Ótimo. Para um bebê maior de 6 meses, não tem um alimento indispensável. Na verdade, todo alimento que é in natura, que vem da natureza, né? Que realmente é comida de verdade, que a gente fala, né? Que não tem que tu vai olhar os ingredientes do rótulo e não tem um monte de ingredientes que tu nunca viu na vida, né? Ciclamato, sacarina, edulcorante, emulsificante, né? Um monte de código lá no meio e tu não entende nada. Esse tipo, se não for esse tipo de alimento, né, esses alimentos industrializados, tudo que é da natureza está bem-vindo. Então, tudo é indispensável. Tem muita coisa que é dispensável na alimentação do bebê. Tudo que é industrializado, inclusive a bolachinha Maria, inclusive a gelatina, né, que é muito cultural de oferecer, elas são dispensáveis. Tudo que é comida de verdade, ela é indispensável.
Então, isso é uma pergunta muito legal, né? Vamos ver lá. Gostaria de saber se tem um Júnior Sonorização, me perguntou esse. Gostaria de saber se tem um cronograma a ser seguido para a alimentação do bebê. Quantas vezes por dia deve se dar fruta? Até que horas antes de deitar pode se dar o jantar? Opa, legal essa pergunta, né? Vamos pensar, ele não me deu a idade desse bebê, tá? Vamos pensar que é um bebê de 6, que tá começando aí, 6, 7 meses, tá? Não tem um cronograma fixo, mas é um norte, né? Uma diretriz a ser seguida. O legal é que tu tente seguir, né? Para que ele comece ao sexto mês receber algum tipo de alimento. Geralmente a gente começa por frutas. E aí a gente vai chegar no 7º mês com um objetivo, né? Quando ele completa 7 meses, com o objetivo de chegar a pelo menos 3 refeições por dia. 2 refeições de fruta e 1 refeição de almoço, tá? Por que eu gosto de começar pela papa de almoço? Porque é de dia. Então, assim, qualquer coisa que acontecer com essa criança, geralmente não acontece nada, mas a gente sabe que tudo que é de noite é um pouquinho difícil, né? Se o bebê tiver uma dorzinha de barriga, se o bebê não aceitou direito aquele alimento, tudo é mais difícil durante a noite, né? Então eu sempre oriento a começar no meio-dia. Então, o objetivo de ter um cronograma, digamos assim, é o objetivo de chegar ao final do 6º mês com essas 3 refeições para aí começar o jantar. Mas isso não é fixo. Se o bebê já sai, se aquele bebê comilão que já sai comendo tudo desde o início, ele vai começar a janta antes do 7º mês e tá tudo certo. Tá? Depende muito do bebê. Então, eu tô dando um norte aqui, tá? Até que horas antes de deitar pode se dar o jantar? Depende de que horas ele vai dormir, né? Depende de que horas é o jantar na tua casa. O ideal, o melhor, né? É sempre oferecer o jantar em família. Então, tu vai oferecer a papa de jantar pro teu filho, o ideal é que se tu conseguir deixar o jantar dele no mesmo horário que o teu, melhor. Agora, tu janta às 10 da noite, o teu bebê dorme às 10h30, bom, daí já não é muito legal, né? Daí tu vai dar um pouquinho antes. O teu bebê mama antes de dormir, se ele mama antes de dormir, então tem que dar o jantar um pouquinho antes também, né? Eu gosto de orientar, não é uma regra fixa, mas eu gosto muito de orientar o jantar 7, 7h30, antes das 8, tá? Se for possível na casa. Né? Eu gosto desses horários. Eu tenho mães que dão jantar às 6 da tarde, né? Porque o bebê dorme às 8. Então, não tem assim, tanto tempo antes, tá? Tem que ver a rotina da casa aí, tá bom? Vamos lá. Nádia Gonçalves. Essa aqui é legal. Juliana, tem como mudar uma alimentação de um bebê que já experimentou doce, já experimentou refrigerante e quase não gosta de frutas e legumes? É possível mudar? Opa, essa pergunta é bem legal, né? Será que é possível mudar? Será que, beleza, não tinha essa orientação e eu ofereci? Muitas vezes, quando é o segundo filho, né? O segundo filho, ele pula etapas. E muitas vezes o filho mais velho já toma refri, já come wafer, né? Come alguma bolachinha e o pequeno acaba comendo também. Né? E daí tu diz, ai meu Deus, e agora? Eu não devia ter feito, né? Meu Deus do céu. Aí vem o julgamento que a gente falou antes. Tá bom, fez, ok. Tem solução? Tem, tá? A gente tem muitas mães, é meio cultural isso que assim, então eu fiz errado, então agora não tem mais como consertar, então, sabe? Dane-se. Então agora ele já comeu bolacha, então ele vai comer bolacha todo dia. Então agora ele tomou refrigerante, então sempre que oferecerem refrigerante para ele, ele vai tomar, né? Tem um cuidado aqui. Não precisa, eu digo assim, não é porque comeu um pedaço do pudim que tu tem que comer o pudim inteiro, né? Ok, o teu filho recebeu um doce, não era o momento de receber, não se culpe, não se julgue, mas dá para fazer diferente? Dá para não oferecer novamente, né? Então assim, quem que compra o doce em casa? Quem que oferece o biscoito? Quem que oferece o refrigerante? Né? Se é um costume da casa tomar refrigerante, sinto muito. O seu bebê vai tomar refrigerante porque ele está vendo o pai e a mãe dele tomando refrigerante. Eu já tive pacientes maiores, né? Com 5, 6 anos de idade,
que eu tinha os familiares, não, tu não pode tomar o refrigerante porque tu tá indo na Nutri. E o pai e a mãe tomando. Isso é maldade, isso não se faz, tá? Eu sou da opinião assim, um pode, todo mundo pode. Um não pode, ninguém pode. Então assim, se o teu bebê até 2 anos de idade não pode tomar refrigerante, poxa, não toma também, qual o problema? Faz um suco natural, compra um suco 100%, compra um suco de uva integral, né? Pelo menos ele vai te ver tomando uma coisa que ele tem a possibilidade de tomar, não tem uma necessidade dele tomar, mas se ele tiver que provar um golinho, ok, né? Tá, mas a pergunta foi, tem solução? Dá para voltar atrás? Né? Se ele já tomou? Dá. Dá para voltar atrás arrumando a alimentação, aos poucos, tá? Um bebê que tomou refrigerante, ele não vai esquecer o sabor do refrigerante, ele não vai passar a odiar o refrigerante. E ele não tomou a decisão na cabeça dele de não tomar mais o refrigerante, ele gostou daquilo. Então, quanto menos exposição ele tiver a isso, melhor. Se em algum momento tu foi numa festinha e ele viu e ele tomou, ok. Tu não vai proibir ele, tá? Ele não sabe por que é proibido. Mas tu vai tentar evitar o máximo possível a exposição no dia a dia dentro de casa, tá? Quem compra a comida dentro de casa são os pais. Então assim, eu escuto muito, mas não dá para ele não ter dentro de casa. Como não dá? A criança vai no mercado comprar? Não vai, né? Só que dói. Dói porque muitas vezes os pais não querem tirar da alimentação deles. Então assim, se tu quer tirar da tua alimentação, show, vai ter, com certeza vai ter solução, tu vai conseguir melhorar, tu vai conseguir oferecer. Se tu oferecer um lanche que é fruta no lugar de um doce, ele vai aceitar, se tu estiver comendo junto. Ele não vai aceitar talvez na primeira vez, não vai aceitar na segunda, mas se isso se tornar normal, se tornar rotina, ele vai voltar a aceitar a fruta, vai ser uma coisa normal para ele. Eu já contei essa história, eu vou contar de novo. Meu filho tem 4 anos e chegou um tempo que ele não comia mais fruta, né? Ele tinha um horário, na escola infantil tinha um horário de comer fruta na escola e a prof começou a colocar na agenda que ele não estava mais comendo. Comia banana, às vezes. Eu disse, mas o que está acontecendo, né? E aí eu comecei a me dar conta que eu ficava fora o dia inteiro e meu marido também. E eu levava fruta de lanche. E o meu marido também comia fruta durante o dia, mas a gente nunca comia fruta na frente dele. Né? A gente parou, né? Acabou não tendo mais o costume de comer fruta na frente dele, com ele. E aí ele começou a parar de comer. E aí a gente começou a fazer o contrário, começar a voltar a comer frutas com ele, na frente dele, né? E ele voltou a comer. Ele voltou a comer todas as frutas? Não. Ele tem dificuldade com algumas ainda, mas aos poucos ele vai aceitando, né? Outro dia eu fui oferecer caqui para ele. E aí, quando eu era criança, eu tinha... Vocês já comeram caqui? Tem a sementinha do caqui, né? E aí, se tu morde a sementinha e tu abre ela, tem outra sementinha dentro que parece uma colher, ou parece uma faca, ou parece um garfinho, né? E aí eu brinquei com ele da gente achar o talher dentro do caqui. Nossa, ele ficou doido. Daí pronto, voltou a comer caqui, entenderam? Então, você tem que brincar um pouquinho com as crianças maiores que eles vão oferecendo. Se a criança é menor... Volta a oferecer todos os dias, come na frente dele, deixa isso comum em casa que ele vai comer. Paciência e persistência que tudo dá certo, tá? Vamos ver o que eu tenho mais aqui. A Marcela me pediu, Marcela Maior. Existe um tempo limite para o bebê comer? O meu filho demora horas comendo. Aí a gente tem que ver. O bebê, ele não tem fome por horas, né? Ele pode estar brincando com aquele alimento. Mas o bebê, é muito mais fisiológico. Então, assim, enquanto ele estiver com fome, ele vai comer, tá? Só que no momento que ele não está mais com fome, ele não vai comer. Então, o que provavelmente essa criança está fazendo? Ela está brincando. Ela matou a fome dela, mas ela ainda tem um interesse em brincar com esse alimento. O que é legal, por um lado é muito legal. É muito legal deixar a criança brincar, pegar na mão, cheirar, se lambuzar, passar nos cabelos, né? Fazer uma bagunça. Isso é legal, isso cria uma relação com o alimento, tá? Agora, se toda vez que ele vai comer, ele fica horas brincando com esse alimento, aí a gente tem que mostrar para ele que não é assim, que tem hora de brincar e que tem hora de comer, porque ele já não tá com fome. Talvez essa mãe, ela deixa, né? Eu não tô dizendo que tá fazendo errado, tá, Marcela?
Eu sei que tu tá fazendo o melhor que tu pode e ok, né? Mas provavelmente, dá uma observada. O teu bebê, ele provavelmente ele come no início e quando ele mata a fome, ele começa a brincar com esse alimento. Ele não fica horas comendo. Ele fica horas brincando. Provavelmente ele come nos primeiros 10 minutos ali e depois ele fica brincando com esse alimento. Dá uma observada nisso, tá? Não é uma questão de ser certo ou errado. É questão de entender que a refeição pode ter um pouco de brincadeira, ok? Mas ela serve para se alimentar também, né? Então não é legal sempre ficar brincando horas e horas com o alimento, porque ele vai entender que isso é um brinquedo e não é comida, tá? Então acho que é legal deixar isso aí um pouquinho adiante, tá? A Melissa Rigon me perguntou: aqui em casa tá difícil a alimentação. Estamos indo para as papas salgadas e ele tá aceitando um pouquinho as frutas, mas tá difícil de aceitar. A Melissa eu conheço e, se eu não me engano, o bebê dela tem 7 meses, mais ou menos. Ele tá bem ali no comecinho da alimentação complementar. E é muito comum, né, ter essa aceitação pequena. A gente tem que lembrar assim, ó, qual que é o objetivo da alimentação complementar? Qual é o objetivo master da alimentação complementar? Levar o bebê de uma alimentação líquida, né, antes dos 6 meses, até a alimentação da família. Em algum momento, eu estou dizendo, ó, levar o bebê de uma alimentação líquida para a alimentação da família. Em algum momento, eu estou dizendo alguma quantidade que ele tem que comer? Não, o objetivo da alimentação complementar é que ele coma tal quantidade. Não. O objetivo da alimentação complementar é complementar o aleitamento ou complementar a fórmula infantil, tá? Tem que, gradativamente, a partir do 6º mês até 1 ano, o leite materno ele vai diminuindo o seu papel principal para se tornar um coadjuvante, e a alimentação ela vai se tornando do papel coadjuvante para o papel principal, tá? Esse é o objetivo, fazer essa transição. E tudo bem se ele está comendo pouquinho. E tudo bem, né? Por isso que eu falei antes que não tem um cronograma, né? Aquela pergunta de tem um cronograma certo? Não tem uma coisa fixa. Esse é o normal de ter 2 refeições por dia de fruta, depois ter a papa de almoço e papa de jantar. Mas se o teu bebê está comendo pouquinho e tu tiver que fazer 3 lanches por dia, tudo bem. Se tu tiver que oferecer 2 vezes a papa de almoço porque ele comeu 3 colheradas e talvez 1 hora depois ele vai comer de novo, tudo bem, tá? Não é um problema. Por isso que não tem uma coisa fixa, tá? Então, não te apavora, Melissa, com a quantidade, eu sei que é complicado, mas também presta atenção, tá? Como é que tá os horários de amamentação, como é que tá os horários de mamadeira. Como eu falei, a amamentação ela continua sendo super importante depois do 6º mês, né? Se não a amamentação a fórmula infantil, mas ela tem que gradativamente deixar de ser o papel principal, né? Para a gente deixar dela ser o papel principal, a gente tem que mostrar para o bebê que alguma coisa está mudando. Então, não dá para dar mamar para o bebê às 11 da manhã e esperar que ele coma meio-dia. Ele tem que sentir fome, tá? Não passar fome, sentir fome. Então, eu olharia aí, tá? Tem que ver o que é esse pouquinho, porque daqui a pouco o pouquinho é 5, 6 colheradinhas e talvez é a quantidade que tá bom para ele, tá? Se realmente é muito pouquinho, presta atenção nesses horários das refeições dos mamás, né? Dá uma olhada a cada quando era só peito, a cada quanto tempo teu bebê mamava? Meu bebê mamava a cada 2 horas? Ok. Talvez ele não vai comer a cada 2 horas, né? Talvez, por exemplo, ele vai ter o peito e ele vai comer uma papa de almoço e talvez a papa de almoço sacie ele um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Daqui a pouco ele comeu 3 colheradinhas e 1 hora depois ele tá com fome, né? Então muda um pouquinho, tá? Muda um pouquinho essa rotina, mas eu partiria disso, eu partiria do como é que era antes de começar as papinhas, a cada quanto tempo ele comia, para tentar deixar um pouquinho linkado, sabe? Esses horários, para tentar, tipo assim, eu vou tirar essa mamada e vou colocar uma refeição, para ver se encaixa melhor essa rotina. Eu iria por aí, tá? Foi um prazer estar com vocês. Quarta-feira que vem, às 16 horas, estaremos juntas novamente, tá bom?
Um abraço para todo mundo e até semana que vem.